Bom, hoje teríamos aula presencial, mas por conta da grande dificuldade que a gente está enfrentando, né, como nação, como mundo, nós tivemos então que transferir essa aula para uma aula EAD. E certamente você está tendo muita provocação acerca de refletir sobre muitas coisas nesse momento. Então eu quero aproveitar esse tempo para também provocar uma discussão entre nós acerca do tema que a gente está aprendendo, né? Que é o ser igreja. Então está aberto lá no fórum, coloquei lá na plataforma um fórum de discussão para que a gente possa falar, refletir um pouquinho sobre o que é ser igreja, ou qual é o papel da igreja hoje, né, diante dessas dificuldades que a gente está vendo, está vivendo, diante da mudança, né, de toda a nossa rotina como igreja, diante de o desafio de ser igreja, né, quando temos que viver ou que estar afastados, isolados socialmente, como ser igreja nesse tempo. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar início ao tema A Natureza da Igreja, tá? E a gente ainda vai discutir esse tema em outra aula, mas quero iniciar esse tema hoje com vocês e quero iniciar falando do termo, né? A gente já tocou nesse assunto na primeira aula que tivemos, mas vamos relembrar, né, o termo eclesiologia. Então, eclesiologia vem da palavra eclésia, que nós traduzimos por igreja. Essa palavra eclésia vem do grego e esse grego significa o ek, para fora, clésia, chamados. Então, numa tradução bem literal, chamados para fora. Bom, esse termo ele vai aparecer no Novo Testamento, mas era um termo já utilizado pela cultura grega para significar a reunião, né, daqueles cidadãos, ou uma assembleia de cidadãos. Quando se tinha algo a deliberar enquanto comunidade, as pessoas eram então convocadas, chamadas para fora de si, né, da sua individualidade, para se lançar na coletividade, na comunidade. Então, quando eles se reuniam, eles ali estavam fora da sua individualidade, discutindo a coletividade. Só isso já dá para a gente discutir um pouquinho, né, sobre essa tradução para a igreja, para a natureza ou a essência ou o conceito de igreja que a gente pode trabalhar, tá? Mas esse termo ele é tomado emprestado, né, no Novo Testamento, exatamente com essa intenção de também agregar, de também convidar um grupo, né, ou chamar para fora da sua individualidade, se lançar numa nova coletividade, essa coletividade que a gente vai discutir, que é o que a gente chama hoje de igreja. Muito bem. Bom, a natureza da igreja é algo discutido já, é um dogma, uma doutrina discutida por por muito tempo, né? E a gente poderia passear, né, desde o Antigo, o Novo Testamento, os pais da igreja, a escolástica, passear aí pelo catolicismo, pela reforma, né, e chegar até os dias atuais. Mas vamos dar um salto na história, né? A gente falou um pouquinho aí do Novo Testamento, lembrando também que no Antigo Testamento havia um termo que era carral, que tinha mais ou menos a mesma função, de se referir a um grupo de pessoas, né, que estavam juntas por um motivo. E na Septuaginta esse termo também foi traduzido por aquilo que a gente chama de igreja, o povo de Deus. Bom,
Qual é a relação, afinal? Existe uma relação entre Jesus e a igreja? Né? Parece uma pergunta que teria uma resposta óbvia, mas nós vamos ver que a discussão dessa doutrina, desse dogma da igreja, ele vai durante muito tempo afirmar, né, vai chegar a uma afirmação de que não teria relação entre Jesus e a igreja e que a grande verdade era que Jesus pregava, falava, anunciava o reino de Deus e não tinha nenhuma intenção de formar uma igreja. Bom, isso já tem bastante oposição, né? Já tem um grupo hoje que entende exatamente o contrário, né? Há exegetas hoje que compreendem que pela leitura, né, dos atos de Jesus e das palavras de Jesus, né, fica bem nítido, bem claro que ele tinha sim uma intenção de agregar uma comunidade, de atrair, de juntar, né, um grupo de pessoas que estivessem a favor ou fossem lançados para o reino de Deus, mas ele atraía para si. Nós vamos ver isso na leitura dos evangelhos, alguns atos e algumas palavras de Jesus, por exemplo, em Atos de Jesus, nós vamos ver quando ele escolhe os discípulos ou quando ele comissiona, né, os discípulos, ali fica claro que havia uma preparação, havia um treinamento, um ajuntamento, né, de um grupo para o reino de Deus. Também palavras nós vamos ver quando ele se refere ao reino como um casamento, né, com as bodas, e outras afirmações que nós vamos perceber nos evangelhos de que ele sim prega o reino de Deus, mas enquanto ele prega o reino de Deus, ele vai agregando um grupo que pertença, que passe a pertencer, então, a esse reino que é o reino de Deus. Sendo assim, fica inegável, né, essa relação entre a igreja que aparece ali, que vai despertar ali no Pentecostes, né, e a vida do próprio Jesus. A continuidade entre Jesus e a igreja apostólica, assim, é ininterrupta. Nas palavras do autor Gustav Aulen, né, no livro que a gente tem como base, ele diz que a igreja é o resultado da obra consumada e idêntica com a obra permanente de Cristo. Ou seja, a igreja é o domínio de Cristo, ok? Trata-se, portanto, da inauguração, né, de um novo tempo, uma nova era, né, de um tempo inaugural que a partir de Jesus cria um grupo que agora aponta, salta para um futuro escatológico pleno, né, mas que vive o aqui e agora. Então a igreja é essa união entre o passado em Cristo, a origem em Cristo e o futuro também em Cristo, né? E por isso ela é chamada daquela que está no mundo, mas não é do mundo. Ela está aqui agora anunciando, vivendo, apontando, né, para um futuro pleno, escatológico em Cristo. Ok? Muito bem. Então agora a gente pode saltar para o segundo ponto, que é essa relação entre Cristo e a igreja. A gente já entendeu que a igreja é o domínio de Cristo, mas como que se dá essa relação então? A grande verdade é que se trata de uma unidade. Não tem como se falar de igreja sem Cristo. Mas também o Cristo hoje sem igreja é algo
inócuo, sabe? Nós vamos perceber isso nessa linguagem que o Novo Testamento traz, dessa unidade entre Cristo e a igreja, né? Especialmente nas cartas de Paulo, quando ele chama a igreja de corpo de Cristo, né? Então ele afirma que a igreja é o corpo de Cristo e também afirma que Cristo é a cabeça da igreja. E quando essas duas figuras, quando essa imagem é colocada, ela não está trazendo para nós duas imagens separadas, mas uma imagem única, né? O corpo com a cabeça e a cabeça com o corpo, ou seja, há uma unidade. Há uma unidade, não dá para ter a cabeça sem o corpo e o corpo sem a cabeça, né? Então, trata-se de uma unidade, uma outra imagem também que é muito usada, né? Que é a questão da videira e dos ramos, né? Que a gente tem lá em João 15. A videira e os ramos são uma unidade só, né? Os ramos dependem da videira, os ramos estão na videira, mas também a videira se expressa nos ramos. Também se trata de uma unidade. Ou quando se fala do santuário, da pedra fundamental e as pedras vivas, né? O edifício também ele é formado por muitas pedras, tem a pedra fundamental, mas ele é uma coisa só. Então, essa unidade, né? Essa comunhão entre Cristo e a igreja é algo muito forte, é algo muito interessante nessa relação. Bom, e terceiro lugar e por último, a igreja como comunhão criada pelo Espírito Santo. A igreja é domínio de Cristo, e se é domínio de Cristo, é a igreja de Deus. A sua origem é a obra consumada de Deus em Cristo. Então, ela perdura como a criação de obra permanente de Deus em Cristo. Mas para isso, né, essa perpetuação ela é feita através do Espírito Santo. É ali que a gente volta para o início, né, quando eu dizia que a igreja ela se inicia, né, ela se expressa, se mostra, né, a partir do Pentecostes. E exatamente com a expressão do Espírito Santo que sela, né, não somente essa ligação entre Cristo, a obra de Cristo e a igreja, como também a vinda de Cristo, né, para buscar essa mesma igreja. Então, o dom do Espírito e a sua obra são um sinal do surgimento dessa nova era, né, desse novo tempo, dessa promessa feita, né, aos pais, feita aos pais, né, que anteriormente receberam a promessa. Então o Espírito é também o penhor, ela é o cumprimento da promessa já feita e também o penhor da promessa vindoura, né, da consumação vindoura. O Espírito, portanto, não está inseparado, não está desvinculado, né, da igreja como Cristo Senhor. Bom, é isso. Tá lá na plataforma também mais 2 textos para que vocês consultem e tenham mais algumas informações além do livro, que é a base da nossa aula, né? E não deixem de comentar, não deixem de participar lá do fórum, da discussão que a gente tá abrindo lá para esse momento tão diferente, né, que a gente está vivendo e qual é o papel da igreja nesse tempo, ok? Continuamos falando na próxima aula sobre a natureza da igreja e você pode se preparar, né, para essa aula também, lendo a continuidade do livro e espero que a gente se encontre pessoalmente na próxima vez, ok?